A paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clamando do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clamando do Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus. Gostaria de estar aqui saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Que Deus seja glorificado. Tributamos a Ele a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Estamos aqui, seja bem-vindo ao canal Voz Clamando do Deserto. Estamos agora aqui dentro do editorial Betel, né, que trata aí da revista Betel, que são outros ministérios, né? Pois ela é a Assembleia de Deus da Madureira, né? E outros ministérios que fazem uso da revista Betel, né? Então aqui vamos estar aqui deixando também o conteúdo para você. O canal Voz Clamando do Deserto quer proporcionar para você que é membro da Igreja Assembleia de Deus Madureira ou qualquer outra igreja que faz uso nas escolas dominicais de domingo da revista Betel. Então, para você que é adulto, para você que é jovem, estarei aqui publicando na segunda adulto e na terça jovem, juntamente com a igreja, com a revista da CPAD, que são as assembleias, né, ligadas à convenção da Assembleia de Deus, usam a revista da CPAD. Esses aí nós temos 3 quadros, sendo que eu vou estar liberando aqui no canal, na plataforma do YouTube, né? A lição, o conteúdo da lição de adulto às 10 da manhã e a lição da Betel às 3, entre 3 e 6 horas. Hoje mesmo acabei me esquecendo e acabei publicando, né? Da de adulto, né? Que é segunda-feira. Acabei publicando quase agora, às 6 horas da tarde. Porém, vou buscar, se eu não esquecer, está publicando aí, deixando na plataforma do YouTube a partir das 3 da tarde em diante, para você estar conhecendo o conteúdo. Você que não tem a revista, você que não pode estar na classe de aula, né, desses ministérios que fazem uso da Betel, e para você que, aí meu exemplo, nós gostamos de estar sempre, né, meditando na palavra de Deus, conhecendo conteúdo, conhecendo outros editoriais, outras revistas, porque ainda que façamos isso, estamos sempre com a mente aí nas coisas do alto, voltado para a palavra de Deus. Aqui dentro dos jovens, estamos aí como tema central, né, na revista Betel, Classe do Jovem, a Carta aos Romanos. E o tema central é Deus nos chama à santidade, tá bom? E também, deixa eu voltar aqui, e o tema de agora, oportuno, né, deste domingo próximo, será tratado em sala de aula, a lição número 4, que tem como título A Maravilhosa Graça. Isso aí é a classe do jovem, né? Editorial Betel. Não vou dar nome ao quadro, a não ser esse, né? Que é o que nós vimos agora, tá bom? Que é o quadro Editorial Betel, que vou estar aí tratando dos conteúdos das 2 lições, adulto e jovem, quando assim for possível também, tá? Apareceu o conteúdo aqui no Google, né? Na pesquisa, eu pude montar aqui o PowerPoint e vou estar aqui dividindo com vocês esse conteúdo. Então vamos, a exemplo das demais lições, vamos estar orando primeiro, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus,
Nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, Senhor Jesus. Neste momento pedimos a tua bênção, não diferente dos demais quadros da escola dominical. Também agora, Senhor, pedimos a tua bênção durante esse período que estaremos conhecendo conteúdo novo. A editora Betel, classe dos jovens, cujo tema vai tratar, Senhor, da tua maravilhosa graça. Nos ajuda durante todo esse período aqui, que nós pedimos, ó Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Versículo do dia. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde pecado abundou, superabundou a graça. Vamos conhecer esse conteúdo maravilhoso, né? Que vai tratar aí da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação mediante a graça, né? Não é pelas obras, não é pelo tempo de crente, não é por conta de um ministério, não é por conta de uma denominação, não é por conta de um pastor, não. Unicamente por conta da obra do Calvário realizada e consumada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa graça, ela é ilimitada. Essa graça, ela é incomensurável, não está ao alcance, né, do ser humano aquilatar este alcance. Por isso que nós lemos aqui o versículo. Paulo diz: onde abundou o pecado, abundou, superabundou a graça. Então não importa a condição espiritual em que alguém possa se encontrar diante de uma sarjeta espiritual, ainda que ele seja renegado pela sociedade, ainda que ele seja odiado até mesmo pelos seus próprios pais, dado o fato da sua realidade moral, da sua realidade espiritual, ainda assim a graça de Deus, ela alcança essa pessoa, essa mulher, este homem, este rapaz, esta jovem, este jovem, independente. Basta crer no Senhor Jesus e esta graça, você será alcançado por esta graça. Verdade aplicada. A lei revela a gravidade do pecado, mas a graça de Deus, manifestado em Jesus Cristo, traz perdão e vida aos que creem. Como diz o versículo, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, ou seja, é através da leitura da palavra de Deus, é através do conhecimento da palavra de Deus que podemos entender a real condição em que nos encontramos. Vamos dar uma lida no nosso exame, no nosso diafragma. Vamos dar uma olhada no nosso exame feito por aquele que sonda os nossos corações. Esse é o estado da humanidade. Esse estado é universal, pelo qual vamos ler agora. Vamos estar vindo aqui para a Bíblia, capítulo de Romanos 3, a partir do versículo 10. Observe que esse é o diagnóstico, é o raio-x espiritual das nossas vidas. Observe bem. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. As suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos
a destruição e miséria. E não conhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, olha só, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Logo, amados, não há quem possa se gloriar, independente de quem seja. Aqui não se está falando daqueles que, aos olhos da sociedade, da humanidade, se encontra até mesmo um irreversível quadro dessa pessoa. Um criminoso, um viciado em drogas, uma prostituta e assim por diante. Aos olhos humanos, é essa pessoa que precisa de Deus. Aos olhos de muitos, são estes dessa categoria, desta classe moral, que necessitam de salvação. Porém, o texto que nós lemos não está relacionado a estes, a esta classe. Não está relacionado a nenhuma classe, nenhum sequer são justos diante de Deus. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e estão destituídos da glória de Deus. E nós temos o texto de Jó, e nós temos o livro de Jó, nós temos o texto de Atos capítulo 10 também. Observe ali, leia com atenção. Que tanto Jó como aquele centurião, Cornélios, ele precisou se voltar para Deus. Precisou ouvir Pedro falar de Jesus. Assim como Jó precisou ter o conhecimento de Deus em experiência. Ele disse Jó, ouvi falar, porém agora meus olhos te veem. E diante dessa realidade, Jó se considerou abominável. E entendeu que o que ele tinha dito a respeito de Deus, ele estava totalmente errado, enganado. Então, que nenhum de nós, caro jovem, possa se vangloriar, ainda que seja um jovem de bem, ainda que seja um bom profissional, alguém que já até constituiu família, que diz crer em Deus, mas não tem qualquer compromisso com Deus, porque é assim, dessa maneira que acontece. Muitos dizem que creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse, porque não conheceram a lei, não conheceram a palavra de Deus. Então, somente a palavra de Deus revela a condição humana e, ao mesmo tempo, traz luz à santidade de Deus. Porque o que a lei declara e espera de nós é justamente um reflexo da santidade de Deus, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é louvável. Porém, com respeito a nós, ela revela a nossa condição miserável e necessitada e carente do perdão e da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, a garantia é que onde abundou o pecado, mais uma vez, superabundou a graça de Deus. Introdução. O que seria o homem sem a graça de Deus? À luz da Bíblia, a graça é um favor imerecido que Deus nos concede. É o amor e a misericórdia que nos libertam do pecado e nos livram da condenação eterna. É pela graça que Deus nos recebe como filhos. Vamos ver aqui Romanos 3, nós vimos ali a questão do nosso estado, mas observe bem, ainda assim, olha o que diz o versículo 21. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos que creem, pois não há distinção. E sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aqui fala da universalidade da condenação de todos, mundial, universal.
Porém, no versículo 24 é que ele diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso aí foi uma vontade de Deus, o plano de Deus, porque diz aqui, ó, ao qual Deus propôs como propiciação. Quem? O seu próprio Filho a ser sacrificado por nós, pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter a sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo, também justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, Deus ele precisou de um plano em que ele pudesse beneficiar-nos com a questão da nossa salvação, do nosso religamento com Deus, e para isso somente o Senhor Jesus é que cumpriu esse plano, cumpriu a lei, se tornou um sacrifício favorável, de cheiro suave e agradável a Deus, e nos propiciou essa graça para que por ela podemos, pela fé em Jesus Cristo e na obra do Calvário, no seu sangue, podemos chegar com ousadia ao trono da graça de Deus. Jesus sofreu, não foi a dor dos cravos somente, não foi a dor ali dos algozes somente. Não, muito maior do que isso. Essa dor se reflete nas palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: Eli, Eli, sabactani. Deus meu, por que me abandonaste? Ali estava sofrendo a separação no momento dessa representatividade, nesse momento que ele tomou nosso lugar. Além da dor, além do juízo eterno, além do sofrimento de caráter eterno. Observe o grau desse sofrimento pelo qual o Senhor passou naquela cruz, naquele momento, quando ele está consumado. Porém, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele o ressuscitou. E assim como ele ressuscitou, isso nos deixou a esperança de que um dia haveremos de ressuscitar. Aqueles que já foram, se nós também formos enfrentar a morte, porém há aqueles que, pela vinda do Senhor, estando vivos, serão arrebatados. Primeiramente os mortos ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos juntamente se encontrarão com o Senhor nas nuvens. Tudo isso por conta da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro ponto, do Senhor vem toda a graça. A carta aos Romanos retrata a graça do Senhor como testemunho do caráter generoso e soberano de Deus, que é a fonte de toda a bênção espiritual e de salvação. Ao crer em Cristo, somos justificados gratuitamente pela graça, como lemos. Paulo contrasta o pecado de Adão com o dom gratuito da graça que vem segundo Adão, pelo segundo Adão, Jesus. Assim, em sua misericórdia, o Senhor providencia em abundância o que a humanidade jamais poderia alcançar sozinha. Primeiro subponto, a graça nos livra da condenação eterna. A graça de Deus proporciona ao ser humano a chance de ser redimido e salvo de um estado de condenação eterna, libertando-o do poder do pecado, da iniquidade. A Bíblia diz que todos pecaram e afastados foram da presença de Deus. Mas a graça nos trouxe a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo assim, a graça de Deus é imprescindível para a salvação eterna, uma vez que nos livra do domínio do pecado. Observe que todos quantos estão a parte da graça de Deus estão caminhando para o abismo eterno, para a perdição eterna. A Bíblia traz várias características deste lugar. Trata como inferno, o próprio Senhor Jesus foi o que mais falou dessa expressão, inferno, local de sofrimento. Mas também Daniel falou do lugar de desprezo, que aqueles que ressuscitassem, né, e a parte da graça estariam passando por esse momento de desprezo eterno. Porém, haverá sofrimento, como vimos ali na parábola, que na verdade não é uma parábola, mas o Senhor descortina ali a realidade após morte,
quando aquele rico, abrindo os olhos, se encontrou no lugar em tormento. E assim a realidade de todos quantos se encontra a parte da graça. Estão a passo largo para este fim. Por que eu digo passo largo? Porque não sabemos o dia e nem a hora que haveremos de partir nesse momento. Então, precisamos urgentemente tomar uma decisão de fé, nos arrepender e ter a certeza não só da salvação, como diz o texto que lemos aqui, mas receberemos a graça que nos ensinará nos ajudará a renunciar toda a injustiça. Tudo aquilo que não é de Deus, a graça de Deus nos ajuda e nos dá força para vencermos essa inclinação tão comum a todos nós, que é a inclinação ao pecado. E já não terá mais domínio sobre a nossa vida. Segundo o subponto, a graça é incompreensível ao ser humano, como foi comentado no início. Olha Deus confirmando esse estudo, que é da sua vontade que estejamos aqui sempre meditando na palavra de Deus. Então você que não é inscrito, faça isso, se inscreva. Na medida do possível, busque reservar um tempo, não só para o devocional, vá mais além, porque o próprio Senhor Jesus disse que o servo inútil é aquele que faz aquilo que deveria fazer. Sabemos da nossa condição como cristão, de que em um ato de voluntariedade, a importância de um devocional, a importância de estar na escola bíblica dominical, a importância de estar no culto de doutrina. Mas podemos ir um pouco mais além, e o canal A Voz Câmara de Deserto quer proporcionar para você essa oportunidade. Que maravilha, agora temos 5 quadros agora de estudo aqui no canal. 5 não, 6 quadros. Temos estudando junto, jovens forte, adolescente de Deus, o quadro de adulto, né, o editorial Betel, outros ministérios para outros ministérios, onde temos duas classes, a de adulto e de jovem, e temos o texto e contexto quando assim trago algum assunto aqui. Então você terá que sempre em abundância a oportunidade de estar conosco aqui, meditando na palavra de Deus e mantendo a nossa mente, né? A palavra de Deus a nos encharcar o nosso coração e a nossa mente a estar sempre voltada para as coisas do alto, logo para Deus. A graça de Deus é incompreensível ao ser humano pelo fato do pecado ter abundado no mundo. A preciosa graça está acima das maravilhas da vida terrena, pois somente ela nos basta. Para o teólogo Karl Barth, graça é o fato real, embora incompreensível, de que Deus se agrada do ser humano, que por sua vez pode se alegrar em Deus, mas a graça somente é graça quando for reconhecida como inexplicável, sem razão de ser e incompreensível. Ou seja, enquanto estivermos dentro dessa condição, nós seremos sempre gratos a Deus. Porque há um limiar, há um perigo de vivermos pela graça, pela condição que ela mesmo nos proporciona, estamos alinhados com a vontade de Deus, e essa condição e essa possibilidade que ela nos dá a cada um de nós pode nos levar a uma soberba espiritual, a uma vaidade espiritual de acharmos que nós estamos sendo o bambambam de Deus. Estamos tendo o que somos, vivendo a vontade, conforme a vontade de Deus, pela própria condição nossa, quando não é. É a graça de Deus que nos faz viver à luz da altura, da profundidade, da largura e do comprimento da vontade de Deus. Jamais podemos esquecer isso. E deixar com que essa graça permaneça em nós. Porque no momento em que nós pensarmos diferente, estaremos correndo o risco de perdermos esta graça que tanto nos é útil do começo, no meio e até o dia da vinda do Senhor. A poderosa graça de Deus, conforme pela graça, conforme nos mostra, né, a carta aos Romanos, é essencialmente gratuita, imerecida e transformadora. Refletindo o amor incondicional e a soberania do Criador, o apóstolo Paulo a descreve como um dom que não depende de obras humanas, mas que nos é dado gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Assim, essa graça é, ao mesmo tempo, um presente generoso, um poder redentor
e uma promessa eterna, oferecida a todos, tanto os judeus quanto o gentio, sem distinção. É exatamente isso que a carta de Romanos trata. No capítulo 1, ele fala da condição dos gentios. No capítulo 2, ele fala da condição dos judeus. Tanto os judeus, tendo a lei, não conseguia cumprir. E os gentios trocaram a glória de Deus por imagens, por animais e tantas outras esferas que nós vemos ali no capítulo 1. E quando chega no capítulo 3, é que Paulo traz ali o raio-x de todos e coloca todos numa mesma sacola, no mesmo pacote, no mesmo saco de condenação eterna. Todos nós somos carentes da salvação do Senhor. A abundante graça. Segundo ponto, o poder da graça de Deus. Abundante graça. A Bíblia diz que os apóstolos davam com grande Jesus poder e com testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. É perceptível que o Espírito os capacitava de poder a fim de pregarem o Evangelho, operarem milagres. A expressão abundante graça denota o tamanho da generosidade do favor de Deus. A graça divina não foi nem é escassa ou limitada. Ela é abundante e nos é dada por Deus, não somente para a salvação, mas para o crescimento espiritual e a realização da sua obra na terra. A soberana graça, a soberania e a graça de Deus estão intimamente ligadas à salvação. Isto porque sem a graça soberana de Deus, todos nós estaríamos perdidos, pois é ela que nos concede a salvação, mediante a fé na obra redentora de Cristo. Por causa dessa obra, fomos libertos do pecado e hoje abrigamos o Espírito de Deus, que pela graça nos leva a um processo progressivo de santificação. Terceiro ponto, oposições à doutrina da graça. Durante o período apostólico, os seguidores de Cristo enfrentaram duas correntes de ideias que se opunham ao ensinamento da graça: o legalismo e o antinominismo. Então vamos conhecer. Primeiro, o legalismo. Segundo esse pensamento, só se obtém a salvação e dignidade moral mediante a lei mosaica. O legalismo, amparado por alguns judeus cristãos em Roma, afirmava que a justificação advinha das obras, conforme a lei e regras. Porém, o seu deixa bem claro, vamos estar lendo agora, antes de prosseguir, em Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz aqui, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, olha só, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas vamos para mais um texto, João, capítulo 1, versículo 11. 12, né? Ou 12 e 13, melhor dizendo. Versículo 12 e 13, ó. Primeiro 11. Veio para o que era seu, o mundo, e os seus não o receberam, os judeus. Mas a todos quantos receberam, aos que creem, olha aqui de novo a fé, no seu nome, deu-lhe poder, olha só, de se tornarem filhos de Deus. Os quais, olha só, não nasceram do sangue, não é questão biológica, como pensavam os judeus, porque eram filhos de Abraão, nem da vontade da carne. Ou seja, ninguém tem por si só essa inclinação e essa vontade de estar buscando a Deus. Todos que nascem inclinados ao andar na contramão de Deus. Nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, é Deus, a obra é unicamente divina. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Isso contradiz a graça porque valoriza o seguimento de norma da lei, nega a salvação pela graça e a fé em Jesus Cristo como Salvador. Indo contra o pensamento legalista, os apóstolos afirmavam que a salvação é unicamente resultado da morte substitutiva do Senhor Jesus e, portanto, nenhuma lei deveria ser imposta aos irmãos gentios. Por isso, observamos o apóstolo Paulo os exortando: nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Nenhuma carne.
o antinominismo. No antinominismo não há normas. O termo significa contrário à lei. E seus defensores alegam que, mesmo habitando no erro, estariam isento da punição eterna. Conforme os adeptos dessa ideologia, uma vez que o homem foi justificado pela fé em Cristo, nenhuma responsabilidade ética lhes era exigida. O apóstolo Paulo, porém, é totalmente contrário a esse pensamento. Por isso, o questiona: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Está tratando aqui do início do capítulo 6 de Romanos. De modo algum, diz Paulo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como poderemos continuar vivendo a vida que vivíamos? Ou seja, eu sou usuário de drogas, passo a ouvir o Evangelho, a crer no Senhor Jesus, na morte do Calvário, que ele morreu por mim e derramou seu sangue para me purificar dos pecados, os quais, dentre eles, um deles é que eu sou um viciado em drogas. Aí eu, por esta fé, eu passo a continuar, confio, creio no Senhor Jesus, no sacrifício dele, porém continuo nos vícios. Isso é antagônico, porque andar no pecado, caminhar na trajetória do pecado, é caminhar contrário à direção contrária de Deus. Por isso que com a conversão, o arrependimento, que é conhecido como metanoia, no termo grego, koiné, é 180 graus. Se voltar 180 graus. Se fosse 360, estaríamos continuando na mesma direção, mas significa voltar para Deus. E isso é deixar para trás toda a nossa vida e passar a andar pelo caminho que o Senhor nos propôs por ele andar, pelas obras já preparadas para que por ela nós viemos andar. O apóstolo Paulo, porém, totalmente contrário a esse pensamento. Por isso questiona: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Romanos 6, 1 a 3. Para Paulo, esse ensinamento viola as Escrituras, sendo um desvio da palavra de Deus. Então, conhecemos o legalismo, aqueles que impõem algo, soma, multiplica, tira ou diminui. Tudo isso entra dentro de um engano. E o antinomianismo ele age desta maneira, ou o legalismo, né? Ele coloca, ele soma, ou seja, os cristãos deveriam crer no Senhor Jesus e ao mesmo tempo cumprir a lei, até mesmo a ritualística do Antigo Testamento. Então, esse assunto também é tratado na carta de Hebreus, de muitos que, por conta da perseguição, abandonaram a trajetória de combate, da carreira de combate, por conta da perseguição, e passaram a voltar aos rituais litúrgicos antigos. E ali Hebreus trata desse assunto à parte. Aqui Paulo, ele diz que não, que aqui, se nós cremos no Senhor, se formos batizados numa consciência de compromisso com o Senhor, logo não podemos viver, né, no pecado. E não podemos acrescentar nada, porque se é graça, se é imerecida, não pode ter mérito algum. E a ponto que somamos algo aos méritos da cruz, nós decredenciamos os méritos da cruz. É como se ele fosse insuficiente. Isso é uma ofensa às verdades da palavra de Deus. E o antinomianismo é o evangelho da graça liberal, daquela graça que, na verdade, não é graça, mas é libertinagem, é pecado, é engano. Concluindo, na carta aos Romanos, Paulo apresenta a graça de Deus como dom gratuito, soberano e merecido, que redefine o relacionamento entre Deus e a humanidade. Ela é a força que justifica o pecador pela fé, supera o pecado com abundância e transforma as vidas para a eternidade. Por isso é que o Senhor Jesus, ele disse, Senhor Jesus, por isso que o apóstolo João, ele disse,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, sem restrição, sem acepção de pessoa, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Fiquemos com esse conteúdo que, por certo, nos dará esta confiança e nos dará esta condição de permanecermos nesta consciência de que somos totalmente dependentes de Deus e carecemos continuamente desta graça. Então, contrapartida, também aqui é uma oportunidade para você que está aqui conosco, que ainda não tomou a decisão, mas você precisa tomar essa decisão. Você precisa reconhecer que você precisa se achegar, observe o que eu vou dizer, a Deus, aos pés da cruz, e orar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados e clamar para que Ele seja o seu Salvador e Senhor da sua vida. Amém? Faça isso, se você ainda não fez, e que Deus seja contigo, como Ele tem sido com todos nós, que outrora andávamos no pecado, porém agora, pela graça de Deus, tanto estamos na sua presença, como carecemos dessa graça para continuar nessa tão preciosa presença e essa comunhão com o Senhor. Amém? Vamos estar orando agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos perdão do nosso pecado mais uma vez. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento que até aqui estamos, Senhor. Te agradecer por esta tão grande salvação, te agradecer por esta graça, Senhor, ilimitada, incalculável, incomensurável, porém que nós possamos valorizar, Pai, e não tratar a tua graça de maneira, Senhor, a aboli-la, a diminuí-la, Senhor, a vituperar esta graça de maneira alguma. Não deixa, Pai, que isso aconteça, mas que cada dia mais sejamos gratos por esta graça ter nos alcançado e por ela, Senhor, estar nos subsidiando todos os dias, todo momento em nossas vidas. Faz isso, ó Pai, é que nós te pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus.